A mensagem da Virgem Maria. Conforme revelada através da tão esperada revelação do terceiro segredo de Fátima. É um chamado ao despertar espiritual e à vigilância. O Papa Francisco, em sua grande humildade e sabedoria, finalmente trouxe à luz o conteúdo completo deste poderoso segredo. Um segredo que permaneceu velado por mais de um século. Não é apenas uma revelação sobre o passado, mas uma mensagem profunda e viva que fala diretamente a nós hoje, nos incitando a nos preparar para os desafios que virão. Para entender o significado deste terceiro segredo, precisamos primeiro voltar a 1917, para a pequena vila de Fátima, Portugal. Foi aqui que 3 jovens pastores, Lúcia Santos e seus primos Francisco e Jacinta Martos, tiveram visões da Virgem Maria. Essas aparições se tornariam uma parte fundamental da história e tradição católica, tocando os corações de milhões em todo o mundo. Durante uma dessas aparições em 13 de julho de 1917, a Virgem Maria confiou às crianças 3 segredos, enquanto os 2 primeiros foram revelados em 1941. O terceiro permaneceu um mistério até ser parcialmente divulgado pelo Papa João Paulo II em 2000. A revelação completa, no entanto, permaneceu ilusória até que o Papa Francisco, por meio da orientação divina, revelou seu significado completo. O terceiro segredo de Fátima não é apenas uma visão, é uma mensagem poderosa e simbólica que ilumina as batalhas espirituais do nosso tempo. A visão começa com um anjo segurando uma espada de fogo, pronto para desencadear a destruição sobre o mundo. Esta espada de fogo representa a justiça divina de Deus. Um aviso das consequências dos pecados da humanidade. No entanto, esta visão não é de desespero, pois as chamas destrutivas são milagrosamente extintas pela luz radiante da Virgem Maria. Este momento significa o triunfo da misericórdia divina sobre a justiça divina. É um lembrete de que, mesmo diante de adversidades avassaladoras, a misericórdia de Deus é maior do que todas as nossas transgressões. A Virgem Maria, em seu cuidado maternal, nos protege, guiando-nos para longe das chamas da destruição e em direção à salvação divina. Mas a visão continua com uma cena que é poderosa e assustadora. Ela mostra um Papa, acompanhado por bispos, padres e leigos, subindo uma montanha. No pico, uma cruz enorme está de pé. E eles são martirizados por soldados, uma imagem que simboliza o sacrifício espiritual final e o custo de permanecer fiel diante da perseguição. Esta parte da visão fala diretamente do conflito contínuo entre o bem e o mal tanto dentro da igreja quanto no mundo em geral. Ela serve como um lembrete claro de que o sofrimento é parte da jornada em direção à salvação e que a fé deve perdurar através de provações e tribulações. O terceiro segredo é, em sua essência, um chamado ao arrependimento. Ele nos exorta a acordar da complacência espiritual, a reconhecer a gravidade de nossos pecados e a voltar nossos corações para Deus. É uma mensagem de advertência e esperança, uma advertência de que devemos nos preparar para as lutas espirituais e materiais que virão. E uma mensagem de esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a misericórdia de Deus e a intercessão da Virgem Maria nos protegerão. Esta revelação nos chama a fortalecer nossa fé e nossa devoção. Ela nos encoraja a nos apegarmos às ferramentas espirituais que Deus nos deu, a Eucaristia, o Rosário e a proteção de São Miguel Arcanjo. Esses 2 sagrados são nosso escudo contra as forças do mal e, por meio deles, podemos encontrar forças para suportar quaisquer desafios que nos aguardam. O terceiro segredo de Fátima não é apenas um evento histórico, é uma mensagem viva que nos fala hoje. Ele nos obriga a agir em nossas vidas espirituais, por meio da oração, arrependimento e atos de caridade, a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que o amor de Deus nos ajudará a superar qualquer provação. Ao refletirmos sobre esta mensagem, não sejamos consumidos pelo medo, mas sejamos cheios de esperança e coragem, confiando que, por meio da orientação da Virgem Maria e da misericórdia de Deus,
Superaremos o que vier. Nestes tempos de incerteza, mantenhamo-nos firmes nas verdades reveladas no terceiro segredo, abraçando o chamado à vigilância espiritual e ao despertar. Juntos, com oração e fé, podemos enfrentar o futuro com coragem e confiança, sabendo que a luz da Virgem Maria continuará a brilhar intensamente, levando-nos à redenção e à salvação. O terceiro segredo de Fátima não é apenas um aviso terrível, é um profundo chamado à ação, incitando a humanidade a rejeitar o pecado e abraçar a infinita misericórdia de Deus. Esta mensagem divina, revelada após mais de um século de segredo, é muito mais do que uma profecia de sofrimento futuro, se é um convite à transformação espiritual, renovação e arrependimento. Para entender o peso desta mensagem, devemos olhar para o pano de fundo histórico de suas revelações. As aparições de Fátima ocorreram em um momento em que o mundo estava tomado pela turbulência e pelo desespero. Foi o rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que deixou a Europa em ruínas. E a ascensão do comunismo ateu estava lançando uma sombra escura sobre as nações. Os horrores da Primeira Guerra Mundial ainda estavam frescos. E os sinais de um conflito ainda mais devastador, a Segunda Guerra Mundial, se estavam começando a emergir. Foi nesse clima de agitação política e incerteza espiritual que a Virgem Maria apareceu a 3 jovens pastores em Portugal, oferecendo sua mensagem urgente de esperança, advertência e proteção divina. Os 2 primeiros segredos de Fátima falaram diretamente sobre essas questões urgentes. Eles profetizaram o fim da Primeira Guerra Mundial, a realidade do inferno e a devastadora Segunda Guerra Mundial que se seguiria. Essas revelações têm sido vistas há muito tempo como contos de advertência, instando um retorno à fé e à integridade moral, alertando a humanidade sobre as consequências de se afastar de Deus. No entanto, o verdadeiro peso do terceiro segredo permaneceu envolto em mistério por décadas. E a questão permaneceu: por que a Igreja escolheu retê-lo por tanto tempo? Que verdades estavam escondidas nele que exigiam tanto segredo? Somente agora, com a revelação completa do terceiro segredo pelo Papa Francisco, podemos começar a desvendar seu profundo significado espiritual. Em sua essência, o terceiro segredo é um poderoso lembrete do delicado equilíbrio entre a justiça de Deus e sua misericórdia. A visão que ele apresenta é inspiradora e aterrorizante: um anjo empunhando uma espada de fogo, pronto para destruir o mundo em julgamento divino. No entanto, esse fogo é extinto pela luz brilhante da Virgem Maria, simbolizando a misericórdia ilimitada de Deus, que está sempre disponível para aqueles que a buscam com um coração arrependido. Esta imagem de uma espada de fogo e o triunfo da luz sobre as trevas revela a profunda verdade espiritual de que a justiça de Deus é real e deve ser reconhecida. A espada de fogo representa o julgamento justo de Deus. Mas a luz que a extingue nos mostra que a misericórdia de Deus está sempre ao alcance daqueles que se arrependem e se voltam para Ele. É um chamado para reconhecer nossos pecados, arrepender-se e buscar a luz curadora de sua misericórdia, que nos protegerá do poder destrutivo do mal. Além disso, a visão do Papa e dos fiéis escalando uma montanha para o martírio enfatiza o papel vital da Igreja no mundo. Este símbolo poderoso reflete a jornada histórica da Igreja, marcada pelo sacrifício, sofrimento e firmeza na luta contra o mal. A Igreja, apesar de suas lutas e da escuridão ao seu redor, deve permanecer um farol de luz, verdade e esperança em um mundo que parece ficar mais escuro a cada dia. Este é o cerne da mensagem do terceiro segredo: os fiéis devem continuar a escalar a montanha espiritual do sacrifício e testemunho, mesmo quando confrontados com provações. O Papa Francisco, em sua sabedoria e cuidado pastoral, exortou os fiéis a renovarem seu compromisso com a oração, penitência e vida moral em resposta às revelações de Fátima. Este chamado não é apenas para o clero ou líderes religiosos, mas para toda a humanidade. A mensagem de Fátima transcende as fronteiras religiosas, é um chamado universal a todas as pessoas, exortando-nos a confrontar nossa escuridão interior,
a nos purificar do pecado e a viver vidas de graça, compaixão e pureza. No mundo de hoje, onde a confusão moral e a divisão social são galopantes, as lições de Fátima são mais relevantes do que nunca. O terceiro segredo nos exorta a viver com uma profunda consciência espiritual, a proteger nossos corações das tentações do mundo e a manter nossa fé forte diante da adversidade. É um poderoso lembrete de que nossas ações, tanto pessoais quanto coletivas, têm consequências espirituais e que devemos assumir a responsabilidade por nossas vidas, nossa fé e nosso relacionamento com Deus. A mensagem de Fátima não é apenas um evento histórico, é um convite vivo e pulsante para cada um de nós. Ela nos chama a examinar nossos corações, a buscar a misericórdia de Deus e a trabalhar em direção a uma vida de santidade e caridade. É um chamado claro à ação para um mundo que precisa de renovação espiritual, exortando-nos a abraçar a plenitude do amor de Deus e a viver em harmonia com sua vontade divina. Ao atendermos a esse chamado, devemos lembrar que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer escuridão, qualquer pecado ou qualquer provação que enfrentamos. Ao abrir nossos corações ao seu amor e responder ao seu chamado, podemos transformar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor, tornando-nos instrumentos de sua graça e paz. Este é o verdadeiro poder do terceiro segredo de Fátima. Dele nos oferece não apenas um aviso, mas um caminho para a redenção e renovação. Vamos trilhar esse caminho com fé, esperança e confiança inabalável na misericórdia divina de Deus. Ao refletirmos sobre as profundas revelações do terceiro segredo de Fátima, nos encontramos em uma encruzilhada na história. O mundo hoje está cheio de decadência moral, agitação social e um medo sempre presente de conflito global. Esses desafios urgentes não são apenas lutas externas, se eles são profundamente espirituais por natureza, afetando os corações e mentes da humanidade. O terceiro segredo de Fátima, que agora foi totalmente revelado, nos oferece um lembrete severo de que o caminho que escolhermos hoje moldará nosso futuro, não apenas no mundo material, mas também no reino espiritual. Este segredo é um aviso e um guia. Ele nos implora para entender que nossas escolhas têm consequências que repercutem por gerações. É um chamado para que a humanidade retorne às verdades fundamentais da fé, oração, arrependimento e devoção a Deus. Somente por meio dessas práticas espirituais podemos esperar evitar as calamidades que ameaçam a paz e o bem-estar do nosso mundo. A mensagem de Fátima fala ao cerne da nossa condição espiritual, incitando-nos a reconhecer que as crises morais e sociais que enfrentamos hoje são frutos de um mundo que se afastou de Deus. Mas mais do que apenas um aviso, o terceiro segredo também oferece um caminho a seguir, uma maneira de recuperar a paz, a alegria e a verdadeira realização. Neste tempo de materialismo e hedonismo, onde muitos se perdem na busca de prazeres passageiros, a mensagem de Fátima nos desafia a olhar além do superficial, a buscar a verdade nos mistérios da fé e a perceber que a verdadeira realização não vem da riqueza material, mas de uma vida centrada em Deus. A busca da verdade divina é a chave para a felicidade duradoura. Neste contexto, o terceiro segredo é um farol de esperança, guiando-nos em direção a um propósito mais elevado e lembrando-nos de que nossas vidas têm uma profunda dimensão espiritual. O Papa Francisco, em suas reflexões sobre o terceiro segredo, exorta os fiéis a construir um relacionamento mais próximo com Deus. Ele nos convida a mergulhar na oração regular e no estudo da Bíblia, não apenas como uma rotina, mas como uma prática vital que nutre nossa alma e fortalece nossa determinação. Essas atividades espirituais não são opcionais, elas são essenciais para nossa transformação. Por meio da oração, nos abrimos para a graça e misericórdia de Deus e, por meio da Bíblia, recebemos a sabedoria e a orientação necessárias para navegar pelos desafios de nossos tempos. Para aqueles que buscam maneiras práticas de integrar essas práticas espirituais em suas vidas diárias, os recursos são abundantes. Livros e guias digitais estão disponíveis para nos ajudar a tecer a oração e as escrituras em nossas rotinas, permitindo-nos viver de forma mais intencional e devota.
Essas ferramentas são mais do que apenas textos religiosos, se elas são linhas de vida para a renovação espiritual, oferecendo-nos os meios para aprofundar nossa fé e permanecer enraizados na vontade de Deus. À medida que alinhamos nossas vidas com essas práticas sagradas, somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais sintonizados com a presença divina em nossas vidas. No cerne do terceiro segredo de Fátima está uma mensagem de despertar espiritual. É um chamado para examinar nossos corações, arrepender-nos das maneiras pelas quais nos desviamos e abraçar a infinita misericórdia de Deus. Ele nos lembra que estamos vivendo em um mundo que está em constante conflito espiritual e somente por meio do arrependimento e da oração podemos esperar superar a escuridão que busca nos dominar. A Virgem Maria, em seu amor maternal, nos chama de volta à segurança e à paz encontradas no abraço de seu imaculado coração e do sagrado coração de seu Filho, Jesus. A revelação do terceiro segredo pelo Papa Francisco marca um momento crucial na história da Igreja. Ele nos chama a renovar nossa fé, a nos envolver em profunda introspecção e a responder à batalha espiritual que enfrentamos com coragem e comprometimento. A mensagem da Virgem Maria é clara: ao enfrentarmos as incertezas do futuro, devemos nos manter firmes em nossa fé, nos apegar à oração e buscar o arrependimento. Este não é um momento para medo, mas um momento para ação que deriva de um coração alinhado com a vontade de Deus. E à medida que avançamos na fé, devemos lembrar as palavras da Virgem Maria, e no final, meu imaculado coração triunfará. Esta não é apenas uma promessa, é uma certeza. Não importa quão escuro o mundo possa parecer, a luz de Deus sempre prevalecerá. A vitória de Cristo sobre as forças do mal é garantida. E aqueles que confiam em sua misericórdia e amor serão protegidos e guiados através das provações que virão. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta espiritual. Sua participação nesta busca pela verdade é inestimável e, juntos, podemos enfrentar os desafios do mundo com coragem e esperança. Que você encontre inspiração e força nas palavras da Virgem Maria, e que elas iluminem o caminho à frente. Até a próxima. Que o amor de Deus o guie, e que sua misericórdia sempre o cerque.